E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então vamos lá pessoal, mais uma aula de noções aqui, nossa aula 4, né? Comunicação e auxiliar de escritório. Então vamos lá pessoal, vou explicar para vocês, tá? Como é que funciona o nosso método rotativo aqui da Jumper, tá? Então vamos lá, ó. Método rotativo, o nosso curso de noções, né? Noções administrativas, a gente tem 6 aulas. Então assim pessoal, hoje a gente está na nossa aula 4, né? A gente vai passar pela nossa aula 5, a nossa aula 6, tá? Então cada uma dessas aulas ela tem um assunto diferente, um conteúdo diferente, né? Então vocês, né, pode estar começando hoje, alguma coisa assim. A gente vai começar hoje, tá? Na 4, como se fosse a aula 1 de vocês, tá? Mas a gente vai ter 4, a 5, a 6, e aí a gente vai voltar, né? E vai ser a 1, a 2, a 3, né? E aí a gente termina na número 3, tá? Então assim, vocês não vão sentir essa dificuldade, né? Professor, eu não entendi um conteúdo, não entendi outro, né? Por conta de outros conteúdos, né? Porque eles não são interligados, então vocês não vão ter problemas para entender isso, beleza, pessoal? Então vamos lá. O coordenador do curso, né? A pessoa que está aí com vocês, o tutor de vocês, né? Que está aí no chat, ele vai pedir para vocês que vocês coloquem o nome completo de vocês aí no chat, tá? Por gentileza, colocar o nome completo, por quê? Tá? Porque às vezes o nome de vocês está lá, sei lá, Kakashi Senpai, Naruto, sei lá, né? Pode estar qualquer nome lá, às vezes um apelido, o nome não completo, e aí a gente não consegue identificar na nossa chamada, tá, pessoal? Então é muito importante que vocês coloquem o nome completo assim que ele pedir, para que a gente consiga fazer a nossa chamada, tá? Então fiquem comigo a nossa aula toda aqui, tá? A gente vai fazer uma aulinha aí de 50 minutos a 1 hora. Por quê? Porque a gente, né, sabe que depois de 50 minutos a gente já está meio cansado, né? Então a nossa aula tem duração de 50 minutos ou de 1 hora, né? De 50 minutos a 1 hora, para que vocês não tenham esse cansaço, né? Que vocês aprendam o conteúdo sem ficarem cansados. Então a gente vai começar aqui, galera, pelo nosso conteúdo de comunicação, tá? Então assim, galera, a gente tem vários tipos de comunicação, né? Desde sempre, desde os tempos antigos da caverna, a gente já se comunicava com outras pessoas, né? Então a gente achava métodos de se comunicar. Então lá no tempo das cavernas a gente tinha o quê? A gente desenhava nas paredes, né? Então a gente pegava sangue dos animais, né? Às vezes até alguma tintura que a gente fazia com alguma, além de sangue dos animais, né, com algum vegetal, alguma coisa assim, tá? E a gente desenhava nas paredes. O que a gente desenhava nessas paredes, tá? As pinturas rupestres, elas eram focadas em demonstrar o dia a dia, tá? No dia tal, eles, claro, né, eles não tinham o calendário, né? Mas nesse dia a gente caçou um tigre gigante, a gente caçou um elefante, né? A gente caçou um bicho grande, foi uma aventura épica, tá? Então assim, pessoal, antigamente, o que acontecia? Os homens saíam para caçar, tá? Então os homens da tribo saíam para fazer a caçada e eles tinham que ficar, né, o mais quietos possíveis, né? Então, Então, as pessoas, os homens, né, a tendência deles era ser pessoas mais quietas, né? Enquanto as mulheres, né, ficavam nas aldeias, né, nas cavernas, entre aspas, tecendo, criando ferramentas, alguma coisa do gênero, tá? Para ajudar os homens nas caçadas, além de cuidar dos seus filhos, né? Então, as mulheres, elas trocavam, elas tinham redes de comunicação muito mais amplas, tá? E aí a gente tinha, né, o comecinho de comunicação aí, né? As mulheres se comunicando e criando laços, né, redes de comunicação. Aí um pouquinho mais a gente foi desenvolvendo, cada um teve um desenvolvimento diferente de linguagem, né? A gente teve o latim, outras línguas que formaram outras, né? Por exemplo, o inglês que veio, né, do alemão, né? E uma mistura de várias coisas diferentes. E aí a gente foi se desenvolvendo. Aqui no Brasil a gente tem a comunicação, né, que a gente fala o idioma português. Porém, esse não é o único tipo de comunicação que a gente faz, né, que a gente pratica hoje em dia. Por quê? A gente tem a comunicação verbal, que é, né, o que eu estou fazendo com vocês agora, né?
claro, né, eu estou gravando essa aula, então vocês não estão me respondendo no mesmo momento que eu estou falando com vocês, mas estou verbalizando, né? Então eu só estou emitindo uma mensagem para vocês. Talvez assim que vocês estiverem assistindo, vocês vão estar recebendo essa mensagem e respondendo para mim, tá? Já vou fazer um diagrama para vocês entenderem melhor isso aqui, tá? Então é muito importante que a gente entenda como vai ser o nosso diagrama de comunicação, como é que ele acontece. Primeiramente ele vai começar o seguinte, pessoal, como eu falei, a gente tem o nosso emissor. Quem é o emissor? Aquele que está emitindo, que está enviando uma mensagem, tá? Seja ela por meio de vocalização, né, que é a verbalização. Existe o modo escrito, né, a gente pode escrever também, explicar por cartas ou afins, que também faz mais sentido aqui, né, quando você envia carta, né, existe o emissor, né, o remetente, no caso ali, né, e existe a pessoa que está recebendo, tá? Nesse caso aqui, pessoal, a gente vai ter um emissor, aquela pessoa que está enviando uma mensagem, seja ela por voz ou até mesmo meio digital, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então a gente vai ter um emissor aqui, e aí o emissor vai enviar uma mensagem para quem? Para o receptor. Tá? Receptor é aquela pessoa que recebe essa mensagem. Então temos lá duas pessoas obrigatoriamente para ter uma comunicação, tá? Um emissor e um receptor. Agora vamos fazer o diagrama em volta dessas duas pessoas, né? Então a gente vai ter o Zé Palito que emite e o Zé Palito que recebe, né? A pessoa que está enviando e a pessoa que está recebendo. Seguinte, pessoal, no meio desse caminho aqui a gente vai ter um canal, tá? O canal não é um canal de TV, tá? O canal é um canal, aquele que você vai transmitir essa mensagem. Pode ser um canal de TV? Pode, mas né, canal, a gente sempre pensa em canal como somente canal de TV ou canal do YouTube, alguma coisa assim. Mas o canal na comunicação pode ser todo aquilo que você utiliza, né, como meio para transmitir a sua mensagem. Por exemplo, estou transmitindo uma mensagem verbal, uma mensagem vocalizada, né? Ela está indo por meio do ar, né? Então estou usando o meu ar junto, né, claro, com os meus órgãos para emitir um som, e esse som, né, claro que organizado dentro da linguagem e afins, a gente consegue emitir alguma coisa que a outra pessoa, uma mensagem que a outra pessoa consegue entender, tá? E aí a gente vai ter um canal, que nesse caso aqui é o nosso próprio ar, né? A gente pode mandar uma mensagem no WhatsApp. Quem que vai ser o canal? O WhatsApp, tá? Então é muito importante aqui. Outra coisa, pessoal, como a gente falou de entender o idioma das outras pessoas, tá? Pensem em vocês sendo pessoas que falam português e conversando com uma pessoa que fala em inglês, tá? Obviamente a gente, né, sabe falar inglês, né, ou está aprimorando, né? Até mesmo o pessoal que estuda ou vai estudar aqui na Jumper, né, já vai ter, pode escolher o curso de inglês, né, que vai melhorar muito o seu inglês. Mas pensem na seguinte opção aqui, tá? O emissor é aquela pessoa que vai mandar uma mensagem. Então ele vai mandar uma mensagem aqui, tá? Só que para mandar essa mensagem, ela foi criada no nosso cérebro. Então eu quero falar para aquela pessoa que ela está muito bonita hoje, tá? E aí, só que assim, essa pessoa, ela tem que transmitir o que ela está pensando para uma mensagem verbal, né, uma mensagem vocalizada, para falar para a pessoa, e a pessoa tem que receber essa mensagem e entender ela para depois, né, poder fazer a resposta. Então o que vai acontecer? O emissor codifica uma mensagem. Então coloca aqui embaixo, ó, codifica. Por quê? Porque ele pensa e transforma esse pensamento em uma comunicação, em uma mensagem, tá? Codificando, ele passa essa mensagem pelo canal, né? E o receptor, antes, né, ele vai ter que decodificar essa mensagem. Então ele decodifica essa mensagem, e na decodificação dessa mensagem, ele vai entender, né, o que está sendo falado. No caso do inglês, né, a gente vai pensar, o certo não é, né, a gente ter que pensar e traduzir mentalmente para depois falar, né? O certo é a gente já automaticamente falar, né? Mas claro que isso envolve treino. Mas aí a gente está conversando com uma pessoa que só fala inglês e a gente fala português. A gente vai ter que transformar essa mensagem que a gente está pensando em inglês para depois a gente falar para ela, para que ela entenda, tá?
Se a gente falar codificar em português, vai chegar na decodificação dela e ela não vai entender o que está sendo falado, porque ela não sabe decodificar essa mensagem, tá? A gente tem, por exemplo, o código Morse, né? O código é por meio de luz, alguma coisa assim, de batidas, né? Então a gente tem que saber codificar e decodificar também. Então, são códigos, né? Por exemplo, código binário, lá a gente tem que saber. Tem pessoas que sabem codificar e decodificar essas mensagens, tem pessoas que não sabem codificar, tem pessoas que não sabem decodificar. Então a gente tem que sempre codificar para uma pessoa que é o receptor, decodificar em algo que ela entenda, beleza? Então vamos lá. Agora eu tive o meu emissor, pessoa que manda, receptor, pessoa que recebe, né? Os João Palitos aqui, que ficou até a perninha fora aqui, deixa eu pagar e fazer de novo. Aqui, ó, o João Palitos corretinho aqui. A gente vai ter o nosso receptor recebendo uma mensagem por meio de um canal, que seria, né, o meio que a gente está transmitindo essa mensagem, e a gente vai codificar a mensagem, passar pelo canal e depois decodificar o receptor aqui, tá? Então assim, pessoal, só que assim, no meio disso, tá, existem alguns pontos em que a gente tem que cuidar, que é o seguinte, os ruídos, tá? Ruídos são todos aqueles que atrapalham a mensagem de chegar ou de ser enviada. Por exemplo, né? Vou falar com uma pessoa, está uma barulheira e eu não consigo falar com a pessoa, por quê? Porque a pessoa não vai ouvir, ou ela não vai conseguir decodificar e entender o que eu estou falando, tá? Às vezes eu emiti a mensagem pelo canal, mas ela não conseguiu entender, tá? Isso é um ruído. Quando a gente não presta atenção, né? Por exemplo, a gente está tendo aula e de repente está no celular ao mesmo tempo. Ou, né, como a gente agora está fazendo as nossas aulas online, o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter, às vezes, algumas distrações, né? Tipo, um navegador lá com WhatsApp, alguma coisa assim, tá, pessoal? Isso também é um ruído, é uma distração. O que vai acontecer? A gente não vai entender a mensagem que está sendo passada para a gente. Então, é muito importante a gente reduzir os ruídos ao máximo, tá? Principalmente para a gente estudar, para que a gente não tenha interferência, né, no conteúdo, né? Então é muito importante que vocês, né, aproveitando já, desliguem, né, o máximo de música possível, tirem lá, se tiver com um navegador do lado, um WhatsApp, alguma coisa assim, né, pode tirar o som, se possível, fecha o WhatsApp, tá? Deixa o celular longe. Por quê? Existem várias pessoas que estudam de maneiras diferentes, né? Eu preciso estar em absoluto silêncio. Eu não preciso estar em absoluto silêncio para falar. Beleza, tá, pessoal? Tem pessoas que, assim, não se incomodam com barulho. Porém, a gente, né, tem que minimizar os ruídos. Por quê? Às vezes eu estou falando aqui com vocês, o áudio da aula, né, depende do volume do computador de vocês, não está muito alto. Às vezes vem uma pessoa conversar contigo, que você já se distrai, né, não consegue falar ou não consegue escutar a mensagem e aí perde o conteúdo, tá? Então, muito importante que vocês reduzam os ruídos ao máximo para assistirem às nossas aulas, tá? E também vou falar para vocês a respeito de uma outra coisa muito importante aqui, pessoal. O feedback. Feedback. O que é o nosso feedback? Alimentar de volta, tá? Então, fazer uma retroalimentação, né? O que significa isso, galera? Quando eu envio uma mensagem aqui, tá? Vamos supor que existem ruídos no ambiente, né? Existem ruídos lá, ruídos mesmo pode ser a internet que está demorando para enviar, uma pessoa está sem internet, né? Tudo que dificultar ou impedir a comunicação entre as duas pessoas. Isso pode ser considerado ruído, tá? Agora, pessoal, eu tenho meu receptor aqui e ele recebeu a mensagem, conseguiu decodificar, tá? E ele vai me dar uma resposta. Então, quando eu falo com as pessoas e elas me dão uma resposta, elas estão me dando um feedback, tá? Então, muito importante a gente aprender isso, né? A gente entender isso, que o feedback é quando a gente responde. Nesse caso aqui, como eu falei, eu estou gravando a aula para vocês, porém, eu não estou recebendo um feedback imediatamente, né? Vou receber um feedback de vocês quando vocês estiverem lá no chat, estiverem assistindo essa aula, tá? Então, muito importante, pessoal, deixem o feedback. O que é o feedback dentro das empresas? Por exemplo, tá? Feedback pode ser também chamado de resposta, né? Ele pode ser de forma simples e a gente não perceber isso, que é quando eu falo com uma pessoa e ela responde, seja, né, eu posso falar verbal, ela responder só em gesto,
a própria a face dela fala muito, né? Se ela sorriu, se ela ficou zangada, alguma coisa assim, tá? Então é muito importante que a gente preste atenção nesse feedback. Porém, pessoal, a gente fala muito dentro das empresas a respeito do feedback sobre o produto, sobre como a empresa está indo, sobre como a empresa está trabalhando com alguma coisa, tá? Então, assim, quando uma pessoa falar assim, me deu um feedback, ela quer dizer que você deve responder para ela, falar como ela foi, como ela se desenvolveu, como o produto dela, nesse caso ali, né? O seu produto, por exemplo, comprei um shampoo, né? O shampoo, passei o shampoo lá, beleza e tal. O shampoo era bom, mas o cheiro não era muito agradável, tá? Aí a empresa vai perguntar para você, e aí, dê um feedback para a gente, tá? Nos dê um feedback do que você achou do shampoo. Aí tu vai falar assim, gostei muito do shampoo, né? Realmente cumpriu aquilo que foi proposto, porém não gostei muito do cheiro, tá? Isso é um feedback, uma resposta, uma avaliação, tá? Então, vou colocar aqui embaixo, avaliação a respeito do produto ou do serviço, tá? Então, procurem sempre dar feedback. E eu vou pedir para vocês que deem o feedback dessa aula no chat, né? Então, vocês estão gostando dessa aula, né? Vocês curtiram essa aula aqui? Então, dê um feedback lá, gostei, não gostei? Eu acho que poderia ser melhor aqui, poderia ser melhor ali, tá? Então, muito importante que vocês deem o feedback de vocês. Por quê? Muitas vezes as coisas que a gente fala, faz, né, dentro de uma empresa, né? Mesmo eu dando aula para vocês, às vezes eu não percebo algumas coisas que eu falo, né? Por exemplo, alguns cacuetes de linguagem, algumas coisas assim, né? A gente evita ao máximo gírias, mas às vezes a gente, né, tem alguma coisa da nossa linguagem do dia a dia e a gente não percebe. Somente a outra pessoa vai falar pra gente, ó, professor, esse cacuete aqui, né, tal, isso deixa cansativa a aula, poderia ser dessa forma aqui. Então, muito importante que vocês deem feedback, beleza, galera? Então, assim, ó, vou apagar esse aqui pra gente continuar com o nosso assunto de comunicação e auxiliar no escritório, que também pode ser chamado de auxiliar administrativo, beleza, galera? Então, assim, algumas dicas para a gente sempre ter a nossa comunicação 100%, né? Que a nossa comunicação seja excelente, né? Então, vamos lá, galera. Política de portas abertas. O que é a política de portas abertas? É o seguinte, pessoal, política de portas abertas é aquela política em que não existe, né, o Zé Palito chefe aqui, né, Zé Palito líder aqui em cima, existem dois caras aqui embaixo e existem mais 3 pessoas aqui embaixo, tá? Só que assim, galera, pense o seguinte, tá? Esse cara aqui, essa mulher aqui também, né, pode ser, ela está fechada dentro de uma caixa, né? Ela sempre é aquele chefe lá que tem a sala dele, que está com a porta fechada e você não pode entrar, você não pode se comunicar com ele, né? E o que acontece, pessoal? Aí esses dois caras aqui, ou essas duas mulheres aqui, dois Zé Palitos, né? Duas Marias Palito, né? Não conseguem se comunicar com essa pessoa aqui também, né? Às vezes ela precisa de alguma coisa lá de cima, mas é uma burocracia imensa para a gente conseguir comunicar essas duas pessoas com essa pessoa aqui, ou essa pessoa aqui com essa aqui. Assim como a gente vai ter essas 3 pessoas aqui que não conseguem comunicar com as pessoas lá de cima. Então fica bem complicado, tá? Porque a gente, nesse caso aqui, que eu estou demonstrando, é a política de portas fechadas, né? Ninguém se comunica com ninguém, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém tem, né, essa noção do que realmente está acontecendo em cada lugar. Porém, pessoal, a gente tem que fazer o quê? Abrir essas portas e fazer as nossas políticas de porta aberta, né? De portas abertas. Por quê? Porque às vezes essas pessoas aqui enxergam alguma coisa que essas pessoas aqui não enxergam, tá? Então elas conseguem ter uma visão muito mais ampla daquele lugar que elas trabalham, daquele âmbito que elas vivem, tá? Então, assim, essas pessoas aqui não enxergam o que essas pessoas enxergam aqui, né? Porém, essa aqui não enxerga o que essa, nem o que essa está passando. Então, como é que, por exemplo, isso aqui é um dono, uma empresa, um gestor, né? Como é que esse cara vai fazer uma administração, como é que essa mulher vai fazer uma administração de uma empresa se ela não sabe o que está acontecendo aqui, se ele não sabe o que está acontecendo aqui, tá?
Então é muito importante que a gente tenha essa comunicação de portas abertas, tá? Seguinte, pessoal, a gente tem duas comunicações, top, down e bottom, up. Tá? O que significa isso aqui, pessoal? Comunicação top-down, de cima para baixo. O que a pessoa aqui em cima, o que o gestor aqui em cima fala para as outras pessoas, o jeito que ele se comunica de cima para baixo, tá? Quando eu falo de bottom up, eu vou estar falando da comunicação em que eu tenho dos funcionários aqui embaixo, para os gerentes, às vezes, né, encarregados, alguma coisa assim, para o dono. Então a gente está falando, né, bottom up, a gente está falando de baixo para cima, e top down a gente está falando de cima para baixo, tá? Muito importante a gente entender que tanto de cima para baixo como de baixo para cima a gente tem que ter uma comunicação bem clara, né? E para melhor gerir os nossos negócios, tá? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu só apagar isso aqui para vocês e a gente já continua com a próxima dica, tá? Vamos lá. Seguinte, a gente tem a técnica do Scrum, né? O que é o Scrum ou Scrum? Todos os dias, né, após o final do expediente, a gente faz uma reunião nos 10, 15 minutinhos e nesses 10, 15 minutinhos a gente fala como foi o nosso dia, não necessariamente, meu dia foi muito bom, bonito e tal, né? Claro, existe, né, essa questão, né, de hoje eu fiquei muito feliz porque eu consegui realizar um sonho na minha vida, né? Isso é coisa mais pessoal, mas a gente está falando um pouco mais no âmbito empresarial, que é o seguinte, pessoal. Quando eu falo de Scrum, eu estou falando de hoje eu consegui cumprir tal meta, né? Conseguir alinhar as pessoas dentro daquilo que o plano, né, do negócio tende a ir, tá? Então, o dono, o gestor lá, quer que a empresa se torne, né, uma grande empresa, uma grande produtora de livros, por exemplo, né? E a gente, nessa produção de livros, tem algumas estratégias que a gente tem que focar para cada vez seguir mais. E o Scrum, justamente, é aquele negócio para todos os dias o gestor ou as pessoas responsáveis passarem o que elas querem, o plano de administração, né? E também as pessoas que estão operando, né, as máquinas ou afins, darem ideias e também falarem, realmente foi feito isso, não foi feito isso, a gente podia fazer assim e tal, tá? Scrum, uma reunião entre todos que melhora o nosso negócio, né? Agora, pessoal, a gente vai ter o brainstorming, né? O que é o brainstorming? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Brainstorming. O que é o brainstorming? Brain é cérebro em inglês, storming é chuva, né? Entre aspas, né? É chovendo, né? Esse caso aqui, tá? Então é chuva de cérebros, a tradução basicamente. O que isso quer dizer, né? Não é que vai chover cérebros numa reunião ou alguma coisa do gênero, tá? É como se fosse um Scrum, né? Mas ela acontece não necessariamente todos os dias, mas de períodos em períodos, né? E aí, nesses períodos, a gente tem a chuva de mentes, a chuva de cérebros, a chuva de ideias, tá? Interpretem esse brain como se fosse uma reunião para a chuva de ideias. Então, existem muitas ideias sendo colocadas, sendo ali, né, melhoradas ou então incluídas na nossa função ou no nosso empreendimento, beleza? Esse é o nosso brainstorming. Agora é o seguinte, pessoal. A gente tem alguns meios de comunicação que eu queria comentar sobre cada um deles, tá? Então vamos lá. O e-mail, né? Muito importante nas empresas. Por quê? O e-mail, galera, é como se fosse um protocolo. O que é um protocolo? É algo que você chega lá, eu quero fazer isso, estou protocolando no dia tal, meu nome é tal, eu assino que estou fazendo isso, tá? Estou protocolando uma ação que eu vou ter, né? Então, vou fazer aquilo, protocolei para deixar arquivado como se fosse um documento, né? Então, estou protocolando aquilo. E o e-mail, além de ser um meio de comunicação não tão rápido quanto a gente tem hoje em dia, né? Com o WhatsApp e afins que a gente vai falar também, porém, o e-mail, ele serve muito para ser essa parte do protocolo. Então, por exemplo, né? Eu pedi para uma pessoa X lá que ela chegasse e pagasse a dívida que ela tem comigo de R$50, né? Então, prezado senhor, ou prezado senhora, venho por meio desse, né? Esse e-mail, alguma coisa assim,
pedir que cobrar, né, ou pedir que a senhora passe até aqui para regularizar suas dívidas, ou o senhor regularizar as dívidas, né? E aí marca o nome, etc. Por quê? Você está protocolando que você enviou esse e-mail, chegou para a pessoa e ela leu essa mensagem, tá? Então o e-mail é um protocolo de que realmente você fez aquilo, você pediu, você chegou a fazer a ação. Então o e-mail serve como protocolo e vocês vão utilizar bastante nas nossas empresas, né? Que a gente vai trabalhar por aí. Outra coisa, pessoal, que é bem importante é o nosso mural, né? O que é o nosso mural? Mural a gente encontra em algumas empresas, né? E lá nesse mural a gente tem todas as nossas informações a respeito de várias coisas diferentes. Então, o que vai acontecer no dia, o que a gente tem que fazer, qual que é a missão, a visão e os valores da empresa, né? Qual que é a cultura, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, muito importante que a gente pense no mural como sendo um informativo que todo mundo passe lá e veja. Importante que o mural esteja em um lugar que todos os funcionários ou os funcionários que eles querem, né, que vejam o mural passem por aquele local. Por exemplo, um local onde é muito bom colocar uma informação é perto do ponto eletrônico, né, mesmo no ponto manual, que é porque todo mundo quando chega no trabalho vai bater o ponto e todo mundo quando sai vai bater o ponto também. Então é muito importante que todo mundo passa por ali, né, e passando por ali eles vão ler essa informação, tá? Caixa de sugestão, muito importante também. As empresas dificilmente fazem caixa de sugestão, tá? Mas eu oriento vocês para que deem essa ideia nas empresas que vocês trabalham, que vocês vão trabalhar. Por quê? É o feedback, tá? A gente não precisa ter feedback somente das pessoas que estão usufruindo dos nossos serviços, que estão utilizando os nossos produtos, tá? Não importa somente a opinião de fora, importa também a opinião de dentro. Por quê? Sempre temos que estar melhorando o nosso dia a dia, a gente sempre tem que estar melhorando a forma como a gente trabalha, né, o ambiente de trabalho. Então, a caixa de sugestão é justamente isso, né? Isso pode ser feito também, né, para os clientes externos, né? Porém, essa caixa de sugestão serve para que os funcionários digam como tá, como não tá, como eles queriam, né? Como algumas ideias que eles poderiam dar. Assim, junto com o Scrum e Brainstorming, a gente vai ter uma boa empresa bem gerida, né? Então, vai estar bem alinhadinha. Seguinte, pessoal, próximo, o WhatsApp, né? Hoje em dia as empresas usam muito o WhatsApp para comunicação. As próprias pessoas utilizam o WhatsApp para comunicação entre si, né? Para o pessoal, às vezes eu utilizo o próprio WhatsApp para comunicação da própria empresa. Então, eu trabalho como representante, por exemplo, de alimentos, alguma coisa assim. E eu vou pegar meu WhatsApp para fazer contato com os meus clientes, né? Então eu vou utilizar meu WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, né? Um mensageiro rápido, né? Que você consegue ter uma conversa quase presencial, né? A única diferença é que a gente não vai ter essa parte, né, dos gestos, de ver o rosto da pessoa e etc, né? Apesar de que hoje em dia, né, pessoal, a gente, todo mundo, né? Pelo menos agora que eu estou gravando a aula, o pessoal, né, obrigatoriamente tem que utilizar máscara, né? E aí, nesse uso de máscara, a gente pouco vê o rosto das pessoas, né? Mas mesmo assim, não chega a substituir por completo a nossa comunicação pessoal. Porém, ela é dinâmica, você consegue comunicar em qualquer lugar, né? E aí fica mais fácil para a gente conseguir melhorar a nossa comunicação dentro da empresa, tá? Claro que se bem utilizada, né? Assim como os próximos que eu vou falar para vocês, tem que ser bem utilizado para que a gente não perca foco, né, e utilize de maneira a ajudar, né, e não atrapalhar a gente, tá? Então é o seguinte, pessoal, Skype é uma ferramenta que às vezes as pessoas, às vezes os gestores usam para fazerem reuniões, né? Principalmente como eu falei, da época que a gente está vivendo, onde as pessoas, né, não podem estar convivendo muito próximo, não pode estar se aglomerando, né? Talvez essa aula passe em algum momento em que, né, já tenha passado isso, e eu espero, né? Porém, nesse período, né, que eu estou gravando essa aula, as pessoas preferem fazer as coisas à distância, né? Então o Skype serve muito para os gestores fazerem reuniões. Então ele junta lá 5, 6 pessoas lá, mesmo no WhatsApp tem essa função, tá? 5, 6 pessoas para fazerem uma reunião. Aí a gente tem o webcam, uma coisinha, a câmera do celular, para que a gente possa estar
conversando com as pessoas lá, né, tendo reuniões mesmo sem estar perto. Então é uma ferramenta importante nos dias atuais, tá? Instagram, galera. Instagram, ela tem uma comunicação, tanto quanto o Instagram quanto o Facebook, tá? Elas são comunicações, mas são comunicações mais com o meio externo do que o meio interno, tá? Então não é entre pessoas dentro da empresa, geralmente, que utilizam Instagram e Facebook. Por quê? Porque as pessoas geralmente usam Instagram e Facebook para fazer comunicação marketing, né? Comunicação de marketing. Para anunciar textos, né, que anunciem descrições de seus produtos, fotos dos seus produtos. De mesma forma eles estão se comunicando, assim como muitas vezes as pessoas recebem pedidos então eu tenho uma página da minha empresa no Instagram, tá? Eu posto foto de algumas coisas lá e as pessoas pedem pelo DM, né, que é o Direct Message, e aí essas pessoas pedem esses produtos e eu consigo entregar somente pela comunicação que a gente tem a partir do nosso Instagram, tá? Então, ou Facebook, né? Então, isso facilita a nossa comunicação com os nossos clientes também. Outra coisa, pessoal, algumas empresas, né, utilizam o Discord, né? Discord é uma ferramenta que talvez seja pouco conhecida no meio empresarial, mas algumas empresas estão começando a utilizar. O que é o Discord, galera? Discord é um comunicador gratuito, tá? Você pode criar servidores, tá? E dentro desses servidores você pode criar salas diferentes. Nessas salas você pode fazer salas somente de digitação, tá? Ou salas em conjunto de voz mesmo, tá? Voz, às vezes mesmo até a parte do vídeo, né? Você consegue transmitir o que o seu computador está passando no momento, né? Então você pode fazer streaming, né, do seu computador ou afins. Então o Discord, galera, ele é criado, um dos motivos ele é criado para comunicação entre pessoas, sejam para diferentes fins, né? Porém, as empresas hoje em dia estão talvez criando, né, esse Discord, utilizando esse Discord justamente para ser como fossem estações de rádio, entre aspas, que a gente vai falar também, para se comunicar de modo virtual. Então, pessoas de tal setor conseguem ter uma sala no Discord lá para fazer reunião, para discutir alguma coisa, tá? Isso, claro, né, em empresas maiores que a comunicação presencial, né, não pode acontecer. Ou mesmo agora nas épocas, né, que a gente teve de home office, né, eles também utilizavam para o pessoal estar conectado, né, estar conversando ao mesmo tempo que trabalhar, beleza? Então vamos lá, galera. O próximo são os rádios, né? Então a gente voltou um pouquinho, né? A gente estava falando bastante de tecnologia, computador, né, informática e afins, da qual vocês até podem aproveitar os cursos aqui da Jumper, né, que a gente tem informática ou afins, o pessoal que já faz, o pessoal que vai fazer, né? É muito importante isso. Mas a gente vai voltar um pouco dessa tecnologia e vai falar dos rádios, né? A gente tem os rádios AM e FM, que às vezes são utilizados porque eles não dependem de meios eletrônicos, internet ou afins para funcionar. Então, assim, pessoal, tem empresas bem grandes, né? Geralmente empresas que precisam comunicar superiores ou tem pátios muito grandes, né? Serrarias, alguma coisa assim. Eles utilizam rádios justamente para que a gente consiga, né, comunicação entre as várias pessoas ali que estão trabalhando, tá? O rádio facilita justamente porque às vezes eles estão em locais que não tem esse acesso nem a área de telefone, né? E área de dados e afins. E aí eles precisam utilizar rádio para conseguir comunicar-se, tá? E aí a gente tem, né, os PTTs que a gente chama, né? Que a gente, né, consegue mandar mensagem e receber lá, como a gente conhece nos filmes de guerra ou afins, né? Mas eles utilizam nas empresas também. Que não deixa de ser uma guerra, mas é uma guerra para crescimento da empresa, né? Então uma guerra boa, uma guerra para que todo mundo ganhe e se auxilie com isso, beleza? Então vamos lá, galera. A gente falou sobre reuniões, né? Porém a gente tem algumas reuniões que a gente pode fazer por Skype, né? A gente falou ali. Também a gente pode fazer, né? Hoje em dia está mais difícil, mas existem as reuniões presenciais, né? E eu espero que logo elas voltem, ou se no momento elas já voltaram, que bom, tá? Reuniões presenciais são aquelas que a gente junta várias pessoas em uma mesa, em um local, tá? E aí dentro desse local a gente discute sobre o que aconteceu. Elas podem ser semanais, ou mensais, ou bimestrais, trimestrais, e aí, né, depende do que a empresa pretende, tá?
que a reunião tem objetivo? O objetivo da reunião, né, como a gente falou de Scrum Brainstorming, gerar ideias e discutir sobre o que aconteceu no dia a dia, né, para alinhar os nossos projetos, né, os pensamentos com o que as pessoas querem, né, as pessoas estão fazendo, as metas de cada um, beleza? E cada reunião dessa, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter uma ata, tá? Ata são como se fossem registros do que aconteceu na reunião, né? Então, muito importante que a gente tenha as atas para anotar o que evoluiu, o que deixou de evoluir, quais são os tópicos que a gente vai abordar na próxima reunião, quais foram os tópicos abordados, tá? Então, o que aconteceu na reunião, o que foi abordado, o que deve ser abordado, o que foi resolvido, o que não foi resolvido. Para a gente estar sempre controlando as metas lá para ver se bate ou não bate, tá? Ver se estão sendo cumpridas. E aí, pessoal? Chegamos quase no finalzinho sobre comunicação. Tem um pouquinho mais, tá? Mas daqui a pouquinho a gente já entra no auxiliar de escritório. Então, vamos lá. Missão, visão, valores. Né? A gente sempre vê que as empresas têm nas suas paredes, nos seus sites, a missão, a visão e os valores, tá? E a gente vai ter também um adendo à cultura organizacional. Missão, galera, é onde a empresa quer chegar. Então, toda vez que a gente fala em missão, é onde a empresa quer chegar. A missão na minha empresa, né, eu tenho uma fábrica de livros, como eu já tinha falado, por exemplo, tá? E essa empresa é uma fábrica de livros pequena ainda, né? E aí eu tenho o objetivo de me tornar a maior fábrica de livros do Brasil, tá? Essa vai ser a minha missão. Qual que é o foco da missão? Ser uma coisa difícil de alcançar, mas não impossível. Por quê? Para que as pessoas tendam, né, a buscar cada vez mais para chegar nessa missão. Então a missão da empresa vai sempre ser algo um pouco mais generalista, mas uma meta, uma missão que seja um pouquinho mais difícil, um foco lá na frente, que ela, quando chegar, mantenha-se, né, lá executando a mesma coisa, tá? Sempre sendo aquela missão. Visão, galera, é como eu vou chegar na missão. Então, a minha visão é como eu vou ser a maior fábrica de livros do Brasil. Sempre agindo com ética, sempre publicando os melhores livros, dando qualidade no material e afins, tá? Então, essa é a minha visão para chegar na minha missão. Então, quais são as coisas que eu vou utilizar para chegar na minha missão? Agora, a gente vai ter os valores, tá? Valores são características e também isso engloba a cultura organizacional, que é quais são as características que eu acredito que um colaborador meu precisa ter para que a minha empresa seja bem conceituada. Então, a pessoa tem que ser ética, a pessoa tem que prezar pela qualidade acima de tudo, ela tem que obrigatoriamente gostar de livros para trabalhar na minha empresa, né? Obviamente que às vezes não precisa, mas são valores, né, que a gente tem ali. E cultura organizacional, pessoal, é o seguinte: quando eu tenho, por exemplo, uma cultura no nosso dia a dia, né, a gente tem a nossa cultura ali. A nossa cultura é de usar tênis All-Star, tênis esportivo, usar calça jeans, né, usar blusa, casaco, afins, né? Isso vem pelos nossos antepassados, porque a gente tem uma região fria aqui, né? Então, realmente é muito importante que a gente tenha essa cultura. E essa cultura, o tipo de cultura que é aplicado dentro da empresa, né? Como as pessoas se comportam, quais são as culturas delas trazidas individualmente, se complementam e se tornam a cultura organizacional, tá? Obviamente existe meio que um padrão de cultura, né? Para que as pessoas se alinhem e lá façam a empresa crescer, beleza? E a gente falou também sobre comunicação presencial, verbal e gestual, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho sobre auxiliar administrativo ou auxiliar de escritório. Então vamos lá. Qual é o objetivo? Quem é essa pessoa? Qual é essa função? Quem trabalha nela? O que faz? Né? Sexta-feira no Globo Repórter a gente vai descobrir tudo isso. Mentira, vamos lá. Seguinte, pessoal. O auxiliar administrativo é uma pessoa responsável por fazer um apoio administrativo, né? O apoio administrativo é o seguinte, galera. Ele vai desde o auxílio à documentação, quanto ao auxílio a algumas coisas, né, financeiras ou afins. Eu vou pegar aqui uma apostila que eu tenho, tá? E eu vou passar para vocês algumas das funções do nosso auxiliar administrativo ou do auxiliar de escritório, né? Que é o seguinte, pessoal.
Redigir cartas, atas, relatórios, entre outras documentações. Então, uma pessoa que faz relatórios e afins, né? Organizar reuniões, encontros e conferências, como a gente fez ali na comunicação, tá? Falou também ali. Agendar viagens e tratar questões relacionadas, tais como alojamento. Então, uma pessoa prepara, né, toda essa documentação, todo esse alojamento, aluga hotel e afins para a pessoa que vai viajar, né, por representante ou afins. Arquivar diversos documentos, isso é uma boa parte, tá, pessoal? Trabalhar com documentos e relatórios é a principal função. Então, arquivar diversos documentos é uma função bem típica do nosso auxiliar de escritório ou auxiliar administrativo, beleza? Gerir o estoque do material de escritório, então, realmente se precisar de uma caneta, de uma borracha, todo o material necessário lá, fazer esse controle, o almoxarifado mesmo assim, né, aquele estoque. Às vezes os operadores precisam daquele material, daquele metal específico lá, fazer essa gestão de estoque também é uma função do auxiliar, tá? Ajudar no atendimento telefônico ou na recepção se solicitado. Existe também o recepcionista, né, que tem esse foco para atendimento, né? E pagar faturas e proceder ao faturamento. Então, parte financeira. Então, a gente vai ter auxiliar no marketing, auxiliar no financeiro, auxiliar no RH, auxiliar no almoxarifado, nos estoques, no operacional, tá? O auxiliar é o apoio administrativo, é como se ele fosse os gestores lá, né? São responsáveis por fazerem o planejamento, né? E os auxiliares administrativos, os auxiliares de escritório, são responsáveis por serem esses pilares, aqueles que sustentam, né? E mantêm aqueles planos, né, funcionando ou dão um apoio administrativo para isso, beleza, galera? Seguinte. Para ser um bom auxiliar administrativo, a gente tem que aprender uma coisa que é básica, tá, galera? Básica para um auxiliar administrativo, mas que as pessoas ainda têm dificuldade, que é o que? Controle de caixa, né? Muitas vezes, às vezes não vai trabalhar com caixa, alguma coisa assim, mas a maioria das vezes a gente vai trabalhar com dinheiro, então a gente tem que saber gerir isso. E uma das principais funções é justamente o relatório, né? Os relatórios, os arquivos, a documentação. Então é muito importante que a gente documente, relate o que entrou, o que saiu do nosso caixa, quanto de saldo tem, relate esses dados pra gente, beleza? Então eu vou ensinar pra vocês, galera. Basicamente a gente tem duas coisas muito importantes nesse processo, tá? A gente tem, na verdade são cinco coisas dentro do cabeçalho, mas são duas coisas importantes que a gente vai utilizar, que é o seguinte: entradas e saídas, tá? A gente vai ter também, né, os nossos saldos. Então, importante esses dois caras aqui, né? Porém, aquele lá também é bem importante, que é o nosso saldo, né? Entradas, nesse caso do auxiliar de escritório da movimentação de caixa, tá? É importante que a gente entenda que toda vez que é uma entrada de dinheiro no nosso caixa, né? Então, toda vez que entrar dinheiro, a gente faz uma venda, a gente troca um produto por dinheiro, esse dinheiro vai para o nosso caixa. Entendam sempre o movimento de caixa como sendo algo que a gente troca um bem, um serviço, e ele é pago com dinheiro, e entendo como se fosse o caixa, tá? Como se você estivesse trabalhando num caixa de mercado, por exemplo, que aquele caixa lá é físico, é da empresa, e toda vez que entra dinheiro eu coloco lá, e cada vez que eu quero comprar alguma coisa eu tiro esse dinheiro de lá, tá? Pensem nessa maneira assim. Então vamos lá, pessoal. Eu vou mandar depois a foto para vocês, ou mesmo o tutor, né, o coordenador que estiver aí com vocês acompanhando a aula, ele vai mandar para vocês. E aí a gente vai acompanhando aqui cada coisa, né, para colocar no nosso controle de caixa. Duas coisas muito importantes também, pessoal, no nosso controle de caixa, né, além das entradas e saídas, que é o número do documento. Deixa eu ver se está pegando aqui, número do documento. E a gente também tem a necessidade de colocar o histórico. Então, ficou meio, né? Mas não tem problema, tá, galera? Eu aconselho vocês que sempre que forem fazer um controle de caixa, façam no Excel, né? Ou num programa específico. Por quê? O Excel já vem as tabelinhas prontas, todas retinhas lá, né?
Eu vou fazer para vocês manual aqui, tá? Mas às vezes a linha não fica bem retinha, alguma coisa assim. Então o Excel ele auxilia nessa questão aí para a gente melhorar o nosso movimento de caixa. Então vamos lá, pessoal. Você trabalha na empresa Mundo S.A. com movimento de caixa e precisa realizar o controle do dia 2/4 de 2000XX, que pode ser 2020. Então o que a gente vai colocar aqui, ó? A data. Então a gente pode colocar em cima aqui a data. 2/4 de 2020. Tá? Vamos supor que foi nessa data aqui. Podemos colocar também o número do caixa, né? Nesse caso aqui, podemos colocar o número 1, né? Como se o caixa fosse o número 1. Então vamos lá, galera. A primeira saldo anterior. O valor se refere ao saldo do atual exemplo, né? Vamos colocar como se fosse zerado esse saldo. Então o saldo inicial vai começar zerado, então não vou colocar nada por enquanto, tá? No número 2, tá? Vamos lá. Pagamento de energia elétrica. O que é isso? É uma saída, porque a gente está pagando com o nosso dinheiro a energia elétrica. Então, o nosso caixa começou zerado, entre aspas, né? E a gente vai ter uma saída de R$ 89. Então, vamos lá. R$ 89 de saída. E agora sim, pessoal. O que eu preciso anotar no documento? Número e histórico, tá? O documento número não tem nada, então ele não tem nenhum número do documento, então eu não vou colocar nada nesse momento. Porém, o histórico é pagamento de energia elétrica. Tá, eu vou abreviar para ficar mais fácil aqui. Energia elétrica. O que eu faço, pessoal? Nesse caso aqui, eu vou até passar uma dica para vocês. Quando não tem nada, coloque um risquinho assim. Ah, professor, mas vai ficar negativo depois. O que eu faço? Quando o valor for negativo, por exemplo, que vai acontecer aqui, né? Eu vou colocar entre parênteses, né? R$ 89, entre parênteses. Isso significa que o saldo ficou negativo, tá? Agora no número 3 a gente vai ter o seguinte. Recebimento da prestação número 83.921. Então, documento número. Tá? Aqui a gente não tem nada. 83.921. O histórico, recebimento de prestação. De prestação. Nesse caso aqui, a gente não vai ter uma saída, e sim uma entrada de R$ 299. Tá? O saldo depois a gente vai calcular ali bem certinho, tá? Então pode ficar tranquilo. Seguinte, pessoal, no próximo ali, ó, compra de papel A4, nota fiscal 12.544, R$12. Então, nota fiscal a gente vai anotar aqui 12.544, né? O histórico, compra de papel A4. Não vai ser uma entrada porque a gente está gastando dinheiro, tá? Então vai ser uma saída, né, de R$12. Então temos aqui uma saída de R$12, beleza, galera? A gente vai ter os números ali para a gente fazer, tá? Porém, eu vou ensinar vocês a fazer um total, né? Então muito importante, eu vou passar depois o exercício para vocês. Quem quiser mandar mensagem lá no WhatsApp e tal, eu vou estar auxiliando vocês a fazer esse exercício. Mas a gente vai focar agora nos saldos, tá? Por quê? Vou deixar para que vocês façam a número 5, 6, 7, 8, 9 e 10 como um exercício. Então, aproveitem, né, esse exercício ali para adicionarem esses números aí de 5 a 10 que eu não coloquei no quadro aqui, beleza? Então vou deixar como exercício para vocês e também vou estar mandando para vocês um outro exercício para preencher, né? Para vocês praticarem bastante. Então é o seguinte, galera, usando somente esses caras aqui, né? Que são o número 1, que é zerado, o número 2 e o número 3. Eu vou fazer o seguinte, tá? R$89 negativos, né? O que a gente vai fazer aqui, ó? 89, 299 menos 89, a gente vai ter R$210 positivos de saldo. E aí, galera,
saiu R$12 aqui. O que eu vou fazer? Vou diminuir de R$210 positivos. Ele vai ficar R$198 positivos aqui, tá? Então assim, pessoal, toda vez que tiver uma entrada de caixa, a gente vai ter uma soma, tá? Então toda vez que o saldo, né, tiver uma entrada, o saldo vai aumentar. Toda vez que eu tiver uma saída, por exemplo aqui, o nosso saldo vai diminuir. Então toda vez que tem um saldo lá, né, tem um valor no meu caixa, se eu tenho uma entrada, ele aumenta, se eu tenho uma saída, ele vai diminuir. Nesse caso aqui, tá? Diminuiu, beleza? E aí, como é que acontece assim, pessoal? A gente tem entrada, saída, saldo, tá? E aqui a gente pega o saldo anterior, soma com esse, com as entradas, ou a gente diminui das saídas, né? Nesse caso aqui a gente teve uma saída, então a gente pegou o saldo 210 e diminuiu de 12, né? Resultando nisso aqui. Então a gente sempre vai ter isso aqui, ó. Pega o saldo, quando é uma entrada, soma, e quando é uma saída, vocês diminuem desse valor aqui, beleza? Aí assim, pessoal, mais duas coisas que a gente tem ali, ó. A gente vai ter os saldos totais, né? Então é muito importante a gente colocar ali, ó, saldo total. Vamos somar lá, ó. O saldo ficou em 198, beleza? Como a gente não tinha um saldo anterior, a gente tem um saldo atual, né? Então, saldo atual, R$198. Se a gente tivesse, por exemplo, R$100 de saldo anterior, né? Então, saldo anterior, R$100, mais R$198. O que a gente vai fazer? Saldo atual, que seria esse cara aqui, de R$198, mais o saldo anterior. Deixa eu pagar aqui. Saldo anterior. E esse saldo anterior, como eu falei, poderia ser de R$100, por exemplo, e a gente teria um saldo de R$298. Como se fosse um saldo atual, né? Nesse caso aqui, a gente tem o saldo que ficou, né? Vou melhorar aqui para vocês, para ficar melhor, para entender. A gente tem o saldo que restou depois das nossas operações. Aí a gente tinha um saldo anterior, somou esse saldo anterior e aqui se encontra o saldo atual. Beleza? Isso aqui é só um exemplo de saldo anterior e saldo atual. Tá? Outra coisa importante, galera, a gente tem que somar saídas e entradas, né? Então aqui, ó, nesse caso aqui, como eu fiz até somente a número 3, são R$299 de entrada. Então a gente somou as entradas. E aqui de saída a gente vai somar 89 mais 12, tá? Então a gente vai ter o seguinte, 9 mais 12, a gente vai ter... Só um minutinho. Então vamos lá, galera. A gente vai ter um saldo aqui, né? Uma soma de R$101, beleza? Vamos lá. Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui embaixo como saldo, para ficar mais fácil. Então a gente vai ter R$101, entradas 299 e saídas R$101, beleza? Muito importante, galera. Estudem bastante essa parte aqui, tá? Vou estar mandando um exercício para vocês. Vou mandar um vídeo complementar para vocês resolvendo esse exercício que eu vou mandar para vocês completo, tá? Só para vocês depois que resolverem assistirem, tá? Eu fiz dessa maneira aqui para que a gente consiga, né, estar desenvolvendo essas entradas e saídas, o histórico e afins, para melhorarmos o nosso movimento de caixa. Então pratiquem bastante, tá, galera? Vou ficando por aqui nessa aula, tá? Vou gravar uma aula complementar para vocês ali só para demonstrar o exercício resolvido, tá? E aí vocês conferem depois que tiverem feito, né? E aí mandem pra gente no nosso WhatsApp pra gente conferir também. Beleza, galera? Valeu, até mais, até a próxima aula. Voltamos, galera. Conteúdo extra para vocês, tá? Eu passei agora há pouco para vocês, na verdade alguns segundos atrás, eu passei como fazer um movimento de caixa, tá?
Eu passei até a número 4 ali, né? Eu pedi para vocês fazerem na número 5 até a número 10. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou colocar aqui no quadro, a gente vai fazer junto, tá? Então aproveita que a gente já vai fazer junto aqui para a gente entender melhor como é que funciona esse movimento de caixa. Eu já deixei tudo prontinho aqui atrás, tá? Então eu vou falando sobre cada uma, né? Falando se é uma entrada, uma saída, o histórico, documento número, ou número do documento, né? E também vou falar sobre os saldos, tá? Daqui a pouquinho daí eu vou pausar esse vídeo, vou apagar o quadro, vou colocar o finalzinho ali que são os nossos totais, tá? Só pra gente entender bem. Seguinte, galera, depois desse exercício aqui, eu vou mandar mais um exercício adicional sobre o movimento de caixa para vocês fazerem e me enviarem, tá? Pode enviar para mim, para a pessoa, né, que está ali acompanhando a aula de vocês, e aí vocês podem, né, tá aprendendo a fazer ou melhorando as suas técnicas no movimento de caixa. Então vamos lá. Seguinte, galera, a primeira ali, né, que até eu vou mandar para vocês, como eu falei anteriormente, vou mandar esses históricos ali, né? A gente estava falando sobre a empresa Mundo SA. Com o movimento de caixa no dia 2/4 de 2020. Então a gente tinha lá o caixa número 1 de 2/4 de 2020, tá? Seguinte, galera, saldo anterior a gente começou zerado, então a gente estava com 0, né? Então a gente não tinha nada em caixa. Então no número 2 a gente fez o seguinte: pagamento de energia elétrica 89. Então vamos lá. Pagamento do documento número não teve, tá? Então não teve aqui. Pagamento de energia elétrica, né? Temos no histórico pagamento de energia elétrica. Não foi uma entrada, foi uma saída. Então a gente teve uma saída de R$ 89,00 e o nosso saldo aqui ficou R$ 89,00 negativos, tá? Lembra que eu falei para vocês? Coloca entre parênteses e faz risquinho onde não tem, só para a gente saber aonde foi e aonde não foi, beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte. Número do documento, 83.921, o próximo, né? Recebimento de prestação, número 83.921, né? Como eu falei. E aqui a gente vai ter, né? É uma entrada, então a gente tem uma entrada de R$ 299,00, saída, nenhuma saída. Então R$ 299,00 que entram no nosso caixa, tá? Nosso saldo anterior era de 89, a gente somou, né? 89 negativo. Somou com 299 e temos um saldo atual agora de R$ 210,00, beleza? Próximo, número do documento 12.544, fizemos uma compra de papel A4, né? Então a gente gastou o dinheiro, teve uma saída de R$ 12,00, nada na entrada, fazemos um risquinho ali. E o nosso saldo, que era de 210, agora menos 12, temos R$ 198,00 de saldo, beleza? Próximo. Documento número 293, pagamento de frete de conhecimento, galera. É como se fosse uma taxa que a gente paga para fazer o envio das coisas. Então, é uma saída. Então, vamos lá. Pagamento de frete de conhecimento, R$ 78,90, né? Colocamos um risquinho na entrada porque não entrou nada. E aí, a gente tinha um saldo de R$ 198,00, diminuímos R$ 78,90 que saiu do nosso caixa e agora temos R$ 119,10. Próximo, 2.366 é o número do documento, né? Recebimento de nota promissória, no valor de R$ 1.022, uma entrada, tá? Não tivemos nada de saída, porque é uma entrada, né? Então, a gente tinha R$ 119,10, o nosso saldo foi ficar em R$ 1.141,10. Então, somou esse valor ali, porque é uma entrada. Próximo. 83.922, recebemos mais uma prestação, tá? Então, como recebemos mais uma prestação no valor de R$ 621,00, não tivemos saídas, então a gente coloca um risquinho lá para, né, para significar que não tem nada. E aí o nosso saldo de R$ 1.141,10 ficou R$ 1.762,10. Então, ele somou mais um pouquinho ainda, porque entrou mais uma prestação, tá? Próximo, galera. Pagamento da fatura da água, nosso histórico. 1.244 é o nosso número do documento, tá? Então não teve nada na entrada, mas teve uma saída de R$ 53,00. Então o que eu vou fazer? Saldo anterior é R$ 1.762,10 e o saldo atual, né? Descontamos R$ 53,00, então temos R$ 1.709,10. Então deu uma reduzidinha porque a gente teve uma saída pelo pagamento da fatura da conta da água, beleza? Próximo aqui, ó, galera.
1.029, uma venda à vista no valor de R$ 476. Então ela entrou R$ 476. Nosso saldo anterior, que era de 1.709,10, foi para 2.185,10. Então a gente somou esses 476, beleza? E também, por último, a gente teve um número do documento 1030, né? Uma entrada de venda a prazo, então ele vendeu a prazo e entrou o dinheiro agora, no valor de R$230, então não saiu nada. Quando entra eu somo, quando sai eu diminuo. Então como aqui entrou o valor, né, 2.185,10 foi para 2.415,10. Só um momentinho, galera, vou apagar o quadro aqui e já vou voltar com os totais para vocês. Então vamos lá, galera, para finalizar, agora a gente vai olhar a parte de baixo, tá? A parte de baixo da nossa tabelinha lá, do nosso movimento de caixa, tá? Aqui, como eu tinha escrito anteriormente, é a entrada e aqui é a saída, beleza? Eu só apaguei o restante para não atrapalhar, mas isso vai exatamente embaixo. Então, embaixo de todas aquelas entradas, né? Vocês vão colocar totais, né? Quais são os totais? Quais são os valores totais que a gente teve aí, né? Seguinte, pessoal. Entradas, entrou R$ 2.648, né? Então, aí, o que eu fiz? Eu somei todas as entradas e tive um total de R$ 2.648, beleza? E aqui nas saídas, eu tive R$ 2.329 de saída. Então, o que aconteceu, pessoal? O saldo atual ficou em R$ 2.415,10, beleza, galera? Então, é o seguinte, o saldo atual, tá? O que acontece, pessoal? A gente vai diminuindo as saídas, colocando as entradas lá, né? E aí a gente vai obtendo o saldo atual. Vou ficando por aqui, galera. Então, muito obrigado, tá? Até a próxima semana, até a próxima aula. Eu espero vocês. Até mais, valeu!